E se eu te disser que existem dores que não fazem sentido na hora, mas que carregam um propósito? E se aquilo que você está vivendo hoje não for castigo, mas parte de algo que Deus está construindo? Já pensou nisso? Fique comigo até o final, porque eu vou te trazer alguns ensinamentos que podem mudar a forma como você enxerga o seu deserto. Hoje eu quero te contar a história da Isabel, uma pessoa linda que ama servir ao Senhor. Eu convivi com a Isabel na igreja, no ministério infantil. Toda vez que tinha EBF ou qualquer evento, a Isabel estava lá, disponível, servindo com alegria. Realmente me deixou impressionada a disponibilidade e disposição que ela tinha em servir. Trabalhamos além do Ministério Infantil, também alguns projetos de missões. Quando fizemos o envio de muitos livros para Guiné-Bissau, ela estava envolvida. Uma outra oportunidade também, fomos em alguns hospitais, fazer capelania hospitalar, cantar algumas músicas para acalmar os pacientes. A Isabel estava lá, sempre disponível, servindo com alegria. Mas o que muita gente não via era a luta que ela enfrentava por dentro. Com poucos anos de conversão, a Isabel recebeu um diagnóstico, transtorno bipolar. E ali começou o seu deserto. Um deserto silencioso, dias de tristeza profunda, angústia, falta de forças, momento em que ela não conseguia reagir. Ela não conseguia se cuidar, não conseguia viver novamente. Era uma batalha dentro da própria mente. E no meio disso veio o questionamento: Deus, por que eu? Deus, por quê? Se o Senhor pode todas as coisas, por que não me curou? Por que não me cura? Era diariamente esses questionamentos com o Senhor. E o coração de Isabel se encheu de revolta, achando que Deus tinha a obrigação de tirar aquela dor. Mas, enquanto ela permaneceu nesse lugar, nada mudava. Isso me lembra uma passagem. Em João, capítulo 9, os discípulos veem um homem que nasceu cego. E então perguntaram para Jesus: Senhor, baseado nisso, no que vemos, quem pecou? Ele ou os pais dele? Mas Jesus responde: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem. Ou seja, nem toda dor é culpa. Algumas dores têm propósito. E mesmo no meio desse deserto, Deus nunca abandonou Isabel. Ele colocou pessoas no caminho, como o pastor Neilson, que cuidou, que acolheu, que pastoreou a vida dela e da sua família. Também colocou médicos, terapeutas e o acompanhamento que ela faz até a data de hoje. Deus cuidando em todos os mínimos detalhes. E depois de alguns anos, algo começou a mudar. Quando ela decidiu aceitar o processo, acolher o que estava vivendo. E isso tirou um peso enorme das costas dela. Ela começou a ver aquilo como um propósito e não como um sofrimento. A fé, o tratamento, a terapia fortaleceram ela. E hoje, faz anos que Isabel não tem crises. Ela voltou a viver, se formou em serviço social, se tornou uma mulher forte, equilibrada e preenchida. E ela entendeu algo poderoso. Jesus é suficiente. Mesmo que a cura não venha como esperamos, Deus continua sendo tudo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, tem uma passagem que Deus diz para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
O apóstolo Paulo também passou por algo difícil. Ele tinha algo que o incomodava e pediu a Deus 3 vezes para tirar. Mas a resposta de Deus foi não. Deus não tirou, mas sustentou. E é isso que muitas vezes Deus faz. Ele não muda a situação na hora, mas muda você dentro da situação. E foi assim que aconteceu com Isabel. Ela se tornou uma mulher forte, equilibrada, preenchida, e ela entendeu algo poderoso. Jesus é suficiente. E hoje, Isabel acolhe pessoas, ouve, cuida, fala de Jesus. A dor virou missão. E eu quero te deixar alguns ensinamentos. Primeiro, nem toda dor é culpa. Às vezes, é um propósito sendo construído. Segundo, Deus não te abandona no deserto. Mesmo quando você não sente, Ele está cuidando, ali, nos seus mínimos detalhes. Terceiro, a graça de Deus te sustenta, mesmo quando a resposta não vem como você espera. Quarto, a fé não anula o processo. Deus usa médicos, terapia, pessoas. Quinto, a sua dor pode se tornar propósito. Aquilo que te feriu pode curar as outras pessoas. Tudo há um propósito. E talvez hoje você esteja pensando isso, mas Deus está vendo e Ele pode transformar a sua dor em propósito. Se essa mensagem falou com você, curta, compartilha, comenta. E se você quiser compartilhar o que Deus fez na sua vida, pode me chamar, porque até no deserto a graça de Deus é suficiente. Até a próxima!